eu não poderia deixar de falar dessas duas mulheres incríveis, em especial uma que essa semana fez história para o time do Brasil. Eu tô falando delas, da Simone Biles e da Rebeca Andrade, que conquistou o ouro no solo na ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ela se tornou a maior atleta olímpica da história do Brasil. E nós vamos falar dela, nós vamos falar do perfil de cada uma no seu desenho humano. Eu até já dei uma amostra para quem me segue nas redes sociais aí, lá no Instagram, lá no TikTok, eu já comentei um pouco sobre as duas, mas decidi fazer esse vídeo aqui no YouTube para contar mais história sobre essas duas mulheres fantásticas. Vou começar por ela, a primeira, que é a mais velha, que é a Simone Biles. Mas antes, se você não me conhece, eu sou a Jana. Eu não sei se isso aqui é um audiocast, é um podcast, é um videocast. Eu não sei o que é, eu só sei que eu vou falar de desenho humano e hoje eu vou falar dessas mulheres incríveis. Vamos lá então? Começando pela Simone. A Simone, ela tem 27 anos, né? Ela conquistou mais de 30 mundiais de campeonato de ginástica artística, tem mais de 7 medalhas olímpicas. Eu não estou contando as medalhas ganhas aí em Paris, tá? Então, não estou contando esse histórico aí ainda. E a Simone, ela vem de uma história de vida, assim, muito incrível, né? Ela praticamente foi meio que abandonada pelos pais, pela mãe, né? E por conta disso, ela e a irmã acabaram passando de orfanato em orfanato, e por final quem adotou ela e a irmã foram os avós, né? Que acabaram se tornando os pais dela. Então é uma história bastante comovente, de muita superação, de muita força, né? E que vale lembrar que esses elementos os que fazem ser a atleta também que ela é, pela superação, pela determinação e, claro, pelo foco. E a Simone, apesar de a gente não ter os dados oficiais, principalmente do horário de nascimento, que é tão importante para fazer o mapa do desenho humano, então a gente sugeriu aqui um horário e eu acho que ela tem o tipo energético que é geradora manifestadora ou manifestante, geradora manifestante, né? Se você não sabe do que eu estou falando, vai lá, me segue nas redes sociais que eu explico tudo sobre desenho humano, sobre DH, ou então fica ligado, se inscreve aqui no canal que você vai saber tudo e é possível você fazer o seu mapa de forma gratuita e descobrir aí qual é o seu tipo áurico sobre essa ferramenta que é o desenho humano, uma ferramenta de autoconhecimento. Bom, os geradores promotores, né, os geradores manifestantes, eles são conhecidos pela sua energia sustentada, né, e a capacidade de trabalhar de maneira consistente em atividades que amam. Né, eles prosperam em ambientes onde podem responder a estímulos e seguir seus interesses. A diferença de um gerador para uma geradora manifestante é que os geradores, eles esperam para responder à vida, né? Vêm os convites e eles têm que internalizar isso, né? Sentir lá com o estômago e responder de forma genuína com aham, no formato, né, que seria o sim, ou que seria o não. Já os manifestantes são pessoas que têm a autoridade de iniciar as coisas. E quando a gente une esses dois perfis, né, o gerador e o manifestante, que é o caso da Simone, a gente vai ter essa combinação que é muito perfeita, porque ela tem muita energia, ela tem muito, ela responde a essas atividades que ela faz e realmente é uma satisfação que ela tem, né? De seguir esse instinto dela, e ela também pode iniciar as coisas, o que faz com que ela se torne a pessoa que ela é, a atleta que ela é. Então a estratégia dela é responder à vida, né? É aguardar a vida, lhe apresentar oportunidades, então ela responder, né? A sua autoridade interna é emocional, né? Ela toma decisões com base em suas emoções, né? Aqui no contexto da ginástica, onde ela precisa tomar decisões rápidas e emocionais, são frequentemente necessárias, né? Sua autoridade interna pode ajudá-la a avaliar rapidamente essa oportunidade ou o movimento certo para ela. Né? Ela tem um perfil 2-4, que seria o perfil do eremita network, né? Ou do eremita influencer, né? Que sugere que ela tem talentos naturais, algo assim, quase um gênio, né? Aquilo que ela faz sem perceber, muitos dos exercícios que ela cria e
esse ponto aqui que eu quero falar para vocês, que sim, ela tem mais de 5 exercícios que levam o nome dela, que ela consegue executar, e segundo ela, é de uma maneira muito fácil para ela, é quase que um pé nas costas. E isso, quem traz isso é uma linha 2, que é a linha do eremita, aquele que faz as coisas sem perceber que faz as coisas, entendeu? É tipo um talento natural mesmo, é algo dela, pertencente a ela, né? Então faz com que ela tenha essas atividades, esse talento que é tão evidente na ginástica artística, e acaba também gerando uma influência quando ela é vista fazendo esses exercícios e inspirando outros atletas e até fãs, porque tem essa linha aí do número 4, que é a linha do influencer, do network, que é a linha que gera comunidade, que compra o que a Simone faz, né? Tudo que ela faz, eles querem ter, eles querem ver e querem estar perto dela e se inspiram nela. Então ela é uma grande inspiração e, além disso, é uma grande atleta e sabe o que está fazendo. Então é uma combinação muito interessante. A assinatura de um gerador manifestante está muito voltado na satisfação. Então ele tem que sentir satisfação no trabalho que ele faz, naquilo que ele está colocando em energia, ele precisa se sentir feliz. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui. Se você não se recorda, nós tivemos aí, é claro, uma pandemia em 2019. E em 2020 ou 21, se eu não me engano, acho que foi 2021, nós tivemos as Olimpíadas de Tóquio. Nas Olimpíadas de Tóquio, a Simone virou uma referência mundial e, ao mesmo tempo, ela foi muito criticada porque ela decidiu abandonar as Olimpíadas, decidiu abandonar a sua equipe, né, norte-americana por causa de um burnout, enfim, como vocês quiserem falar aí. Só que, na verdade, quando a gente analisa o mapa dela, a gente vê exatamente isso. Naquela época, ela estava com o Quirón. O Quirón, se você não sabe, é a nossa dor e a nossa cura dentro dos planetas, da astrologia, né? Então, ali a gente aprende pela dor e acaba se curando. E ela estava com o Quirón ativado nessa questão, né, do emocional mesmo. E o que acabava acontecendo com ela? Ela, quando ia fazer os exercícios que ela ia fazer, é como se a mente se desligasse e o corpo continuasse girando no ar, que a gente chama de twists. É como se fosse uma falha de comunicação entre a mente e o corpo, que é o que aconteceu com ela. E por conta disso, ela decidiu desistir das Olimpíadas. E foi fundamental essa decisão dela, porque se ela continuasse, inclusive, ela poderia ter um acidente gravíssimo, enfim, ter consequências aí até levar ela à morte, né? Então é bem complicado. E ela ter tomado essa decisão mostra muito o perfil que ela é. Ela é muito determinada, né? Ela é muito... Ela compra a briga mesmo, né? Ela realmente entendeu que o mental dela não estava bem. Ela estava sozinha, porque nessas Olimpíadas não podia levar familiares, né? O atleta acabava indo sozinho, ele e o seu treinador, né? Ou ele e a sua equipe. Então não tinha nenhum apoio familiar. E a gente sabe que para um gerador manifestante é importante ter o apoio familiar, é importante estar, principalmente nesse quesito emocional, né? Precisa estar apoiado emocionalmente, né? Com a família. E ela não teve isso. E aí ela teve essa questão mental fortíssima que fez com que ela se rendesse, né? Não tem o que fazer, né? E por conta disso, as pessoas caíram de pau em cima dela, porque onde já se viu um atleta ficar de mimimi, de não competir, de desistir, de dar para trás, né? De ser... isso acaba sendo uma medrosa e tal. Mas, gente, é risco de vida mental. Se a gente não tiver com o mental alinhado, com o mental bem... não adianta, não vai funcionar. E aí, voltando agora para as nossas Olimpíadas desse ano, as Olimpíadas de Paris, ela fala, se eu não tiver com o meu mental bem, eu não vou fazer as coisas, eu não vou colocar a minha vida em risco para agradar os outros. Então, quem quiser me seguir, que vai seguir, quem não quiser, eu não posso fazer nada. Que é bem uma linha também do eremita, né, de muitas vezes acabar meio que se isolando, que é a linha 2 ali, né, e ao mesmo tempo dessa
influencer desse network, né, da comunidade amar ou não amar, né? Então teve muita gente que apoiou a decisão dela e teve muita gente que não apoiou. Mas essa decisão dela levou isso em foco para discussão, sabe? Colocou os holofotes para ginástica artística, tanto até que depois descobriram abusos, né, cometidos ali dentro da comissão técnica norte-americana, enfim. O negócio foi babado forte. Então, isso foi muito importante. Aqui, eu preciso dizer que ela está no ambiente certo, ela está no ambiente de cozinhas. Ambiente de cozinhas pode ser não somente uma cozinha, mas como pode ser também um laboratório, como pode ser um centro olímpico, né, onde ela está ali, um centro esportivo, onde ela está ali experimentando e treinando e fazendo as coisas. Pode ser um estúdio de música também, né, um estúdio de rádio, enfim, tudo isso que é onde a pessoa possa se experimentar e treinar a sua criatividade é um espaço de cozinha. E ela está inserida no ambiente dela. Então, meu bem, não tem como ela não ser esse potencial de pessoa. E se não fosse isso, ela ainda traz 2 canais, que é o canal 20 e 34, que é o canal da Carisma, né, do Carisma, que esse canal aí, ele sugere uma forte presença e habilidade de se conectar com as outras pessoas, né, é essencial para um atleta que também é uma figura pública, né. E o segundo canal, que é o canal 12 e 22, que é o canal da abertura. Esse canal sugere uma capacidade de se expressar e ser receptiva às emoções dos outros, o que pode ajudar ela a se conectar emocionalmente com o seu público e colegas. Então ela não tem medo de expor o que ela está passando, o que ela está sentindo, de contar para o mundo. E é muito interessante que ela fala isso dentro do documentário que ela tem na Netflix, né, que é Simone Biles, O Retorno, que ela conta tudo que ela viveu ali nas Olimpíadas de Tóquio, tudo que ela levou, o tempo que ela levou para superar. Aí se você perguntar, pô, mas ela ainda quis seguir a carreira dela porque ela ainda sentiu que ela não concluiu a carreira dela, que ela não chegou é como se ela tivesse que fazer um fechamento de ciclo com chave de ouro, e ela realmente conseguiu fazer isso, né? Vem conseguindo fazer isso como um ato de superação, e isso as pessoas amam. Superação é o melhor enredo, a melhor história para ser contada de uma pessoa pública, né? As pessoas geram comoção, geram uma comunidade fortíssima. Ame ou odeie. Literalmente, ame ou odeie a Simone Biles. E agora eu preciso contar um ponto que vai fazer muita diferença quando eu for analisar o da Rebeca. A Simone Biles, ela tem vários centros abertos, né? Que eu já falei para vocês, mas o principal é o centro coronário, né, o da coroa, e o Ajna, ela tem aberto. Então ela é suscetível a influências externas. Quando a gente tem centros abertos, centros indefinidos, né, eles são suscetíveis às influências externas, ao que acontece ao ambiente, ao que acontece com as pessoas. Então ela estava muito mesmo nas Olimpíadas de Tóquio, muito sugestionada em função do que aconteceu com a pandemia, de se sentir só, de não conseguir lidar com as suas emoções. Isso para ela foi fundamental, assim, de não conseguir lidar com o seu emocional. A mente estava bloqueada e ela não estava conseguindo vencer essas barreiras. E esse ponto é crucial para entender também o da Rebeca, que eu vou ler agora. O da Rebeca Andrade, a nossa menina de ouro do solo, né? Ela lembrando, a gente não tem os horários específicos, então não tem como a gente saber. Ela pode ser tanto uma geradora, como ela pode ser também tanto uma guia, uma projetora. Mas guia não tem como aguentar um ritmo de exercício, de treinos pesados e tudo mais. Mas eu acredito que ela tenha esse perfil aqui e eu vou explicar o porquê. Eu acho que ela é uma projetora, ela é uma guia e ela é uma menina a ser seguida, tanto que a gente vê muitas meninas que estão assistindo às Olimpíadas e querem ser uma nova Rebeca Andrade. E ela vem mostrando isso, né, que ela vem rompendo barreiras, que ela vem conquistando cada vez mais espaço. E a história dela combina mais em ser uma guia mesmo do que ser uma geradora, e eu vou explicar o porquê. Primeiro que a história de vida dela também, ela não é tão parecida como da Simone, mas ela tem nuances parecidas, quer ver? A Rebeca,
ela nasceu em Guarulhos, né, em São Paulo, e ela tem 7 irmãos. O pai dela e a mãe dela, pelo que se dá a entender, eles não conviveram juntos, se separaram. E aos 4 anos de idade, a tia dela convida ela, olha só, prestem atenção, a tia dela convida ela para ir até um centro social que faz lá, né, ginástica artística. E ela vai, chegando lá, ela vai fazer os exercícios e a técnica diz, nossa, você tem uma facilidade de fazer isso, você gostou de fazer isso? Ela, eu gostei de fazer isso. E desde os 4 anos de idade, a Rebeca, então, frequenta a ginástica artística. Aos 10 anos de idade, a Rebeca vai morar sozinha em Curitiba, para reforçar ainda mais os seus treinos. Ela não vai com a mãe nem com os irmãos, gente. Ela vai lá com a cara e a coragem. Claro que deve ter um tutor, uma tutora, de repente a técnica ajudou ela. Mas, gente, sem pai, sem mãe, com 10 anos de idade, é algo surreal. Vamos combinar, né? E isso, pra mim, não é coisa de gerador. Desculpa aí. Mas vamos lá. Né? Então, ela esperou pelo convite que a tia fez, ela foi lá e aceitou. A autoridade dela seria uma autoridade interna, também emocional, como a da Simone Biles, né, que eu já expliquei. Ela toma as decisões dela, né, baseadas aí nas emoções, ela processa isso de forma importante, né. Ela tem um perfil que seria o 5-1, que seria o herói, o investigador, né, onde sugere que a Rebeca, ela é vista como uma salvadora ou uma solucionadora de problemas, que seria a questão do herói, né, e ela tem uma natureza investigativa, que dentro da ginástica isso significa que ela é capaz de resolver qualquer problema técnico, ou seja, ela tenta de todas as maneiras fazer os exercícios de uma forma perfeita. E se vocês analisarem, praticamente ela quase não tem erros na técnica que ela utiliza, de tanto que ela repete para fazer aquele exercício, né? Então é importante ver isso. E por que ela é vista por um herói? Imagina, agora mais ainda, como ela ganhou um ouro, ela se tornou a que tem mais medalhas aí dentro da história do Brasil, né? A mulher, né? Uma mulher negra, né? Conquistar esse feito é visto como uma heroína mesmo, né? Não tem como ser diferente. Ela vai sendo uma líder mesmo, guiando meninas e várias meninas e mulheres, empoderando essas mulheres. E ela traz na essência dela tudo que ela gosta, como ela traz ali também as músicas que ela utiliza ali no solo, que ela traz a Anitta, ela traz a Beyoncé, ela traz muito essa questão da brasilidade dela, com essa ligação com o Brasil. E ao mesmo tempo, a gente vai observar que ela é muito leve. A gente pensa assim, ela é uma menina extremamente concentrada, focada. Até tem uma repórter que pergunta para ela assim, o que você pensa quando tá ali concentrada, focada e tal? E ela diz, eu penso em ir pra minha casa, ver o que eu vou comer, né? Tipo assim, né? Viajando na maionese, literalmente, né? E aí as pessoas, como assim? Porque para ela é isso, não passa de algo, é um trabalho. Ela se dedica para isso? Sim, ela se dedica para isso. Mas ela entendeu que o que eu tenho que fazer, eu vou fazer e pronto. E isso é o que vai fazer a diferença entre ela e a Simone Biles. Porque a Rebeca, ao contrário da Biles, né, ela tem o ágina e a coroa definidos. E, meu amor, quando a gente tem isso definido, ninguém influencia a gente, sabe? Ninguém influencia, a gente já traz ali o que a gente quer fazer, o que a gente sabe fazer, a gente é fechado, sabe? E aí é aquela mente que chega a ser até um pouco flow, assim, sabe? De quando a pessoa vai e pergunta assim, o que você pensa? Ela dá uma resposta dessa, porque ela tá no flow, ela tá legal, eu tô aqui vivendo, tô fazendo meu trabalho e eu tenho que me divertir com isso aqui. Enquanto for divertido para ela, ela vai continuar fazendo isso, né? Não tenho dúvida. Mas é trabalho, é muito assim. Sim, gente, ela sabe disso, que tem trabalho e tudo. E aí ela coloca a energia onde ela tem que fazer, meu amor. Então, se ela sabe o exercício, ela vai fazer, e aonde ela erra, ela vai treinar até ela acertar, porque ela tem isso com ela, e isso é bacana de ver. A assinatura dela não tem como ser outra, né? Dentro de um projetor, de um guia, é o sucesso. E quando ela não tá vivendo esse sucesso, se ela tá indignada com alguma coisa, ela tá vivendo o quê? A amargura dela. É quando ela não tá alinhada aí com o seu desenho, né?
Não existe lugar melhor do que ser cozinha, né? O ambiente ser cozinha, como eu falei, ela tem a mesma coisa que a Simone Biles, ela tá no lugar certo de experimentar, de criar, de ser criativa, ela tá no ambiente certo, né? Ela tem aqui, além disso, ela tem o canal 63.4, né, que é o canal da lógica, que esse canal sugere uma forte capacidade de análise e pensamento lógico, útil para resolver problemas técnicos na ginástica. Então ela usa isso de forma assertiva. Ela vai lá, ela vai fazer, ela vai executar, ela vai focar nisso que ela tem que fazer e depois ela vai viver a vida dela, que é isso aí. Então, assim, é importante entender que as duas são extremamente diferentes, né? Além disso, eu esqueci que tem mais dois canais. Ela tem um canal 2551, que é o canal da iniciação também, onde esse canal sugere uma habilidade para ela iniciar novas atividades e assumir riscos, o que pode ser vantajoso para ela, né, nos movimentos e na rotina. Tem um canal 1949, que é o da síntese, né? Esse canal sugere para ela uma capacidade de integrar diferentes aspectos da sua vida e trabalho, essencial para um equilíbrio entre treinos, competições e vida pessoal. Diferentemente, então, da Simone Biles, a gente viu dentro dos desenhos delas, elas têm algumas coisas parecidas e outras não. O que faz uma ser mais assertiva que a outra? Se bem que a Simone já disse que ela teme muito a Rebeca, ela sabe que a Rebeca vai chegar no patamar que nem ela, já está chegando no patamar que nem ela, e ela até comenta dentro do documentário do Netflix que a Rebeca é a atleta que faz com que ela continue ainda na ginástica artística. É como se fosse assim uma competição entre as duas, né? É o que motiva uma e a outra. E da mesma forma, a Rebeca com a Simone Biles, porque a Rebeca também vê isso na Simone Biles, né? De ser alguém a ser batida. E vou dizer mais, a Rebeca tem mais chances ainda de conquistar mais coisas, porque a Simone tem 27, e, se eu não me engano, a Rebeca tem 25. Então tem mais tempo, tem mais possibilidades aí de seguir em frente e continuar. Essa análise que a gente fez aqui é importante da gente perceber que as gurias, elas são diferenciadas no que elas fazem, sabe? Elas inspiram as pessoas, uma gera uma comunidade, uma comoção em cima dela e faz toda a história, né? E as pessoas reconhecem ela tá lá trabalhando arduamente, lembrando que a Simone Biles, ela não se preocupa tanto com a perfeição, mas sim em executar. Pode ver que sempre tem um erro, alguma coisa né, nos exercícios que ela faz, só que ela é tão fera no que ela faz que, e aí a linha 2, né, gurias, não tem que dizer, a linha 2 é algo incrível. Ela faz coisas que as pessoas nem imaginam que possam fazer, e não é por nada, por isso que ela é essa atleta que ela é, por isso que ela tem mais de 5 exercícios no nome dela, e ela faz porque ela gosta, porque se ela não gostasse, ela não tava mais ali, né, e ela mesma já disse, se meu mental não estiver legal, eu não vou fazer, não vou mais me arriscar, não vou mais agradar o outro, né, e ela tem esse poder aí de decidir. E a Rebeca é essa menina que vai com o seu jeitinho, com a sua forma de ser, nesse low dela, que eu acho esse flow dela muito legal, assim, desse fluir dela. Ela leva as coisas na esportiva, na brincadeira. A gente sempre acha assim, né? Ela tão concentrada, ela vai dizer algo assim, surreal. E ela diz algo que é do universo dela, do jeitinho dela, com a essência dela. E sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer, vão falar, né? Ou vão pensar. E ela não tá nem aí, porque afinal de contas ela tem uma coroa, o coronário e o ágina ali fechados, definidos, né? Então, realmente, pense o que quiser, eu vou estar seguindo aqui. E aí a gente vê essas duas mulheres incríveis e maravilhosas. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem longo, mas vale a pena analisar as duas. Lembrando que
isso aqui é só uma percepção, não dá pra gente saber se realmente é o desenho delas, né? Porque a gente precisa do horário certo, com os minutos, né? Então a gente não sabe. Mas eu creio que sejam esses os perfis. Se errei, enfim, paciência. Se você quer fazer o seu mapa, vou deixar o link aqui. Se você quiser uma análise, vem falar comigo também que eu te ajudo. E até o próximo vídeo.